Hoje eu começo fazendo uma pergunta. Vocês acham que Mindfulness e psicoterapia são assuntos que se relacionam? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. E não só nesse vídeo, mas em alguns outros, porque esse assunto é assunto. Mas antes da gente começar, eu vou naqueles meus pedidos. Que você curta o canal, que você se inscreva, acione as notificações. E se o que a gente for conversar aqui, vocês acharem que pode ajudar alguém, compartilhem. Que aí vocês vão estar ajudando essa pessoa e me ajudando também a divulgar o canal. E eu vou agradecer muito. Vamos lá. Mindfulness, termo em inglês, em que tem algumas traduções. Uma delas é consciência plena e a outra é atenção plena. Eu prefiro usar consciência plena. Tem um doutor em psicologia que eu acabo lendo seus artigos, enfim, suas publicações, que é o Andrés Martin, e ele fala muito da consciência plena, né? Que é esse estado de você estar presente e presente com o seu coração. Então eu gosto muito dessa ideia, né? Da presença, de estar presente com o seu coração. Então ele diz o seguinte, que a gente precisa desses pilares para que a gente possa de fato estar consciente plenamente. O primeiro deles é ter a intenção de sair desse pensamento automático, né? Desse movimento automático que é a nossa vida. Pensamos de uma forma automática o tempo inteiro. Muitas vezes a gente faz um monte de coisas e a gente nem se dá conta de que fez essas coisas. Então é preciso que a gente pare e queira estar naquele momento fazendo aquilo, ou seja, que a gente faça uma escolha de não fazer 1 milhão de coisas, mas fazer aquela coisa, estar de fato naquele momento. Então é preciso que eu tenha intenção. Depois ele diz que eu preciso da gentileza, a gentileza com a vida, encarar esse momento da vida não como quando as coisas não saem bem, como se a vida tivesse contra a gente, mas como são coisas que acontecem na vida. Então, na medida em que eu me abro, né, na medida em que eu não rejeito o que vem da vida, na medida em que eu me coloco gentil e amável diante da vida, eu estabeleço uma outra forma de me comunicar com ela. E por fim, ele diz que é a conexão, que é de fato você se disponibilizar para viver a experiência. O que é viver essa experiência? Ora, se eu saio do modo automático, se eu me disponibilizo de forma amável perante a vida, perante ao outro, perante a mim mesmo. E se eu me abro para conexão, ou seja, quando a gente fala conexão, é para viver essa experiência, para estar na experiência. Ou seja, se eu estou com sede e eu vou beber uma água, eu vou beber aquela água, eu vou sentir aquela água saciando a minha sede. Se eu estou com uma pessoa e estou ouvindo essa pessoa, é estar com aquela pessoa, ouvindo o que ela tem a me dizer. Se eu estou ouvindo uma música, é saborear aquele som que entra nos meus ouvidos. Então é você viver as experiências de fato. E isso é como se fosse te alimentando. Isso vai trazendo uma doçura, uma amabilidade para a sua vida, que vai te dando essa consciência plena, que vai fazendo com que você estabeleça uma nova relação com a própria vida, com você e com a própria vida. Então, ele diz que esses 3 pilares, na verdade, vão ser importantes para essa consciência plena. Qual é o resultado disso? Na medida em que você pratica o Mindfulness, né, a consciência plena, você chega a esse estágio, e que não é uma questão que cheguei, pronto e acabou, é uma prática. Muitas vezes no início vai ser bem difícil, por quê? Porque nós estamos viciados num determinado movimento, então eu preciso, na verdade, ir me reeducando a uma nova forma de funcionar, mas à medida em que eu vou chegando e vou atingindo essa consciência plena e eu começo a ver esse poder transformador dentro de mim, né, que vai me trazendo toda essa conexão, toda essa generosidade, essa amabilidade para dentro de mim, eu vou despertando outras formas de bem-estar interno. Que aí eu vou me conectando o quê? Com a minha capacidade de resiliência, ou seja, eu começo a já ver as adversidades de uma outra maneira, eu vou acionando as minhas estratégias para lidar com as minhas adversidades de uma outra maneira. Por quê? Porque eu tenho a consciência, olha lá, estou generosa, não estou com a vida, então eu já sei que não é a vida querendo me atacar. É uma questão, é uma consciência.
Então, se eu tenho ali a consciência de que aquilo ali é um fato da vida e eu vou ter um outro tipo de relação, eu vou viver aquela experiência e vou tentar tirar dela o melhor, ou seja, se eu estou vivendo uma dor, eu vou viver aquela dor e vou me perguntar o que eu preciso aprender com isso. Então essa dor, ela não vai ser simplesmente uma dor, ela vai ser um aprendizado. Por quê? Porque eu estou vivendo a experiência. Eu não estou rechaçando isso, eu não estou culpando a vida. Eu estou ali na experiência, eu não estou fora, eu estou dentro. Então eu vou estar ali com a minha capacidade de resiliência, né, de absorver, ou seja, de lidar com essas adversidades. De novo, estou potencializando dentro de mim, do meu bem-estar interno, a minha capacidade de generosidade, de ser generosa, de ser amável comigo, com o outro, com a vida. Isso vai se fortalecendo, isso vai potencializando, vai me ajudando a lidar, né? Aprendendo a moderar as minhas alegrias e as minhas tristezas. Isso vai ser muito importante também. E além disso, vai me despertando um espírito no sentido de otimismo, né? Um espírito positivo, ou seja, acreditando que as coisas podem ter um outro lado, uma outra perspectiva. Eu não fico presa ao que é negativo. Eu fico presa à experiência. E essa experiência, ela pode ter diversas perspectivas. Então, eu amplio o meu campo de possibilidades através do aumento, né, da expansão da minha consciência. Então, isso, na verdade, assim, é maravilhoso. Na medida em que você tem a intenção de sair, que você se propõe a sair desse modelo automático, na medida em que você se torna mais disponível em termos de generosidade, de amorosidade, de gentileza, na verdade, e de conexão, que vai ser fundamental. E aí ele diz uma coisa que é muito interessante, que é a questão, ele até traz duas citações, de um filósofo francês, Michel de La Montaigne, que diz mais ou menos assim: se eu durmo, eu durmo, se eu danço, se eu caminho, eu caminho, e se ao caminhar pelo bosque o meu pensamento se distrai, eu faço voltar para o caminho para que ele possa apreciar a beleza da minha solidão. Ou seja, de estar comigo, de estar na minha presença, né? A beleza da minha companhia. Acho lindo isso. E o segundo ponto, que aí já é dele, do próprio André, que eu vou ler, não vou ler em espanhol, ele diz o seguinte: se perdes ou ganhas, não te esqueças que o mais importante é viver a vida de forma consciente. Então, é estarmos, na verdade, presentes no tempo de agora, com o nosso coração, para que a gente possa, na verdade, estar em conexão com a gente, com o que a gente tem de mais profundo em nós, que é o nosso ser, que é o nosso coração, que é o nosso sentir, para que a gente, estando com a gente possa estar de uma forma plena com a gente, com o outro, e a gente possa estar assim no mundo. As nossas relações, elas vão ser muito mais profundas, muito mais leves, com a gente e com as pessoas ao nosso redor. Isso vai ser extremamente rico. As nossas experiências, elas vão ser muito mais sutis, elas vão ser muito mais profundas. Isso é maravilhoso. Então eu acho que vale experimentar. Para alguns pode ser extremamente difícil no início, porque dá uma certa inquietude, porque estar na solidão, né? E quando eu digo solidão, não é essa questão mais melancólica da solidão. Eu digo essa questão de estar sozinho com a gente, essa oportunidade de estar nesse aconchego com a gente. Isso às vezes pode parecer assustador no primeiro momento, mas depois é um encontro tão maravilhoso. E quando você começa então nesse processo de encantamento e de amorosidade por você, e quando você começa a fazer isso, esse reencontro, esse encontro, essa conexão de uma forma muito mais fácil, quando você fecha os seus olhos e naquele momento você já começa ali a entrar em paz, em conexão com você, e você já começa a sentir através da sua respiração toda aquela tranquilidade, sabe? Aquele refúgio de paz, de amparo em você mesmo. Isso é tão maravilhoso, que eu acho que vale a pena experimentar. E a gente segue por aqui para falar muito mais de mindfulness e psicoterapia. Sempre bom estar com vocês. Sempre muito bom estar com vocês. Beijo.